Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Estamos começando mais uma edição do Plantão de Notícias. Pós-carnaval, com a satisfação de termos aqui novamente, compartilhando as notícias, o jornalista Maurício Aragão, que a gente cumprimenta com bom dia, Maurício. Seja sempre bem-vindo aqui na bancada do Plantão de Notícias, que nos deixa a nós e aos nossos telespectadores gozando de plena felicidade. Palavra sua. Bom, obrigado aí pelo convite para participar mais uma vez, depois desse período aí de carnaval, né? A gente voltando também com o Jornal Regional, com o Esporte Mais, muito jornalismo aí de volta na TV Arte HD de TV Mais. Como aqui, Maurício, a gente trata de notícias, vamos a elas. Acompanhe conosco as principais manchetes pós-carnaval. Bolsonaro pede afastamento de Moraes de investigação sobre suposto golpe. Setores da economia se mobilizam contra o imposto do pecado. Operação da Polícia Federal tem mais de 1.500 vídeos da internet retirados da rede. Senado americano aprova ajuda bilionária para Israel, Ucrânia e Taiwan. E Lula inicia a viagem à África para fortalecer laços com o Sul global. E você vai acompanhar ainda as notícias dos carnavais das cidades aqui da nossa região, com análise de Maurício Aragão, que esteve ali por perto, Maurício, acompanhando essa jornada carnavalesca na região de Magé, Guapimirim, Teresópolis e Rio das Ostras, é isso? A gente vai falar do que aconteceu nessas cidades, trazendo também alguns registros aí, né, da folia nesses 4 municípios. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL pediu ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, dia 14, o afastamento do ministro Alexandre de Moraes das investigações sobre o suposto plano para determinar um golpe de Estado. A cúpula do Exército decidiu que vai esperar o fim das investigações para tomar providências contra os militares suspeitos de participarem de um plano de golpe de Estado e que têm colaborado com as autoridades policiais. Entre os militares que foram alvo da Operação Tempus Veritatis da PF, alguns estão no topo da carreira das Forças Armadas, como o general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Entre os militares que já foram presos estão os coronéis Bernardo Romão Correia Neto e Marcelo Câmara, e o major Rafael Martins de Oliveira. Bom, segundo a defesa do ex-presidente, os advogados apresentaram uma arguição de impedimento contra Moraes, em petição enviada ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, diante do manifesto impedimento da realização de qualquer ato processual no presente efeito pelo seu nítido interesse na causa, fecha aspas. Bom, Maurício, o que acontece na verdade é que a defesa alega que o ministro seria uma das vítimas do suposto plano, que na verdade se configurou assim. Portanto, não poderia ser relator do caso. Abre aspas, uma narrativa que coloca o ministro relator do papel de vítima central das supostas ações que estariam sendo objeto da investigação, destacando diversos planos de ação que visam diretamente a sua pessoa, fecha aspas. Em face disso tudo, a defesa também pede a devolução do passaporte de Bolsonaro. Maurício, me parece que são assim reivindicações quase impossíveis, tendo em vista todo o imbróglio que envolve hoje o presidente junto ao Supremo Tribunal Federal. Agora, se me cabe aqui uma opinião, nós não gostamos de forma nenhuma esse jornalismo opinativo. O que parece é que realmente tem razão a defesa quando diz que uma pessoa que é parte daquele processo, julgá-lo e dar qualquer sentença sobre ele. Qual o seu parecer em relação a isso? Bom, o meu parecer, no caso, Antônio Alexandre, é de que nem o Alexandre de Moraes, nem o Cássio Nunes Marques, nem o André Mendonça poderiam julgar, por motivos óbvios. O Alexandre de Moraes, porque está sendo citado ali como uma possível vítima, né, de uma ação
caso houvesse esse golpe. E os outros dois porque foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que aí você entra numa situação que, se pegarmos o STF, todos foram indicados por um lado ou por outro. E aí é complicado. A gente entende, no entanto, que poderia ser colocado dessa maneira. Os indicados pelo ex-presidente e o Alexandre de Moraes seriam colocados à parte. Isso faria, né, o encaminhamento dessas investigações para um dos outros ministros do STF. Acho que seria uma boa saída para dar um processo mais transparente diante desse quadro. Bom, diante dessa tua argumentação, Maurício Aragão, fica claro também que essas indicações ao Supremo Tribunal Federal chegam a um ponto que vem a comprometer até os futuros julgamentos, quando deveriam ser, na verdade, tratado de modo diferente essa, vamos dizer assim, colocação de ministro no Supremo. A gente vê que os Estados Unidos, por exemplo, tem um processo parecido com o nosso, mas lá os ministros da Suprema Corte se colocam numa posição de independência política. Nela você tem ministros que são extremamente conservadores, mas não decidem sempre a favor dos republicanos. Aqui a coisa é muito parcial, né? Infelizmente, a gente tem um STF tendencioso. Né? Isso aí é uma grande realidade, infelizmente. Fica muito claro nessa polarização, na evidência da polarização entre os dois movimentos políticos hoje no Brasil. Mas vamos em frente. Vamos falar agora da reforma tributária que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional e entra em vigor este ano e que já gera movimentação dos setores que serão impactados pelo imposto seletivo, o chamado Imposto do Pecado. Acompanhe. A reforma tributária aprovada no ano passado pelo Congresso entra este ano na fase de regulamentação, que inclui os percentuais dos impostos. Grupos de trabalho estão sendo montados no Ministério da Fazenda. O Congresso se organizou em pequenos comitês. Vários segmentos da economia começam a se movimentar. Entre eles, aqueles que devem ser taxados pelo imposto seletivo, o imposto do pecado, que vai incidir sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Os setores de mineração e petróleo estão entre os que se articulam para minimizar o efeito do tributo. Pelo texto da reforma, a alíquota é de até 1% sobre o valor de mercado do produto. As mineradoras querem barrar a cobrança do imposto sobre as exportações, principalmente do minério de ferro, responsável por quase 60% do faturamento do setor. As empresas argumentam que já pagam fortunas em royalties. Foram mais de 3 bilhões de reais no primeiro semestre do ano passado, de acordo com o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Maurício, nós vamos falar agora de uma outra situação que se evidencia no país, que de uma certa forma é um cerceamento da opinião pública, o cerceamento da imprensa. Olha o que aconteceu. 48 horas após a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, mais de 1.500 vídeos foram retirados do ar. Os dados foram analisados pelo Instituto Monitor, que acompanha os movimentos da extrema-direita nas redes sociais. Acompanhe conosco. A maior limpa foi feita no canal Zangão Blues no YouTube, que tem 183 mil inscritos. Nos 2 dias após a operação da Polícia Federal, foram removidos 524 vídeos. O canal Bolsonews retirou do ar 316 vídeos em 48 horas. Outro destaque é a conta Conservador e Patriota, do ex-candidato a deputado federal e pastor Alberto Jubanski, com 163 mil inscritos. 387 publicações foram excluídas após a operação. Isso é um outro fato também, Maurício, que vem se configurando, esse monitoramento das redes sociais. Aqui a gente não quer defender lado A ou B, direita ou esquerda, polarização ou não, mas o que vem se evidenciando é realmente uma certa interferência do governo no controle dessas redes sociais e de opiniões de internauta e do brasileiro, do modo geral. Eu não vejo muito por aí, não. Eu acho que a opinião as pessoas têm dado. Você vê aí N vídeos que as pessoas falam contra o governo Lula e criticam a economia, criticam... O problema desses vídeos, que grande parte
passa pela fake news, Toninho. Não, sem dúvida. Eu vejo assim, você tem vídeos que criam informações falsas que são propagadas como se fossem reais. É verdade. Né? Por exemplo, a gente voltar lá na época da pandemia, eu recebia vídeo todo dia dizendo que o número de mortes no país estava caindo. E como que tinha pandemia, quando na verdade você entrava nos órgãos oficiais, nos registros de cartório, e era visível o número de mortes muito maior. Então, eu acho que tem que ter uma regulação contra a fake news. Sem dúvida nenhuma. Mas generalizar isso de forma, vamos dizer assim... Mas eu queria ver desses 1.500 vídeos, quantos ali não traziam fake news no seu... É esse que é o detalhe. E isso tem que ser, tanto de um lado quanto do outro. Estou dando a minha opinião com relação a isso. Eu acho que regulação tem que haver. Não tem que haver censura de opinião. A pessoa é contra A ou B, ela pode opinar, mas desde que ela se baseie, no mínimo, em fatos e coisas que podem ser constatadas. Agora, realmente é complicado. Nesse ponto, nós estamos de pleno acordo. Sem dúvida nenhuma, nós somos da imprensa, representamos, então, essa frente aí, que realmente somos contra essas opiniões que não têm pé nem cabeça e trata-se, acima de tudo, de fake news. Só para fechar, eu acho que há muita coisa para se criticar, por exemplo, da gestão atual do país, para você ainda precisar falar de fake news. Verdade. Vamos em frente. Bom, vamos agora retratar o panorama internacional. A ajuda dos Estados Unidos a países em guerra vira polêmica em todo o mundo. A iniciativa do Senado americano em ajuda a países em guerra houve resistência de um pequeno grupo republicano que se opôs ao projeto democrata, alegando que os Estados Unidos deveriam se concentrar nos próprios problemas antes de enviar dinheiro para o exterior. Serão 95 bilhões de dólares divididos para financiar a guerra da Ucrânia contra os russos, a de Israel contra o Hamas e para apoiar Taiwan, ilha constantemente ameaçada pela China. Houve resistência de um pequeno grupo de republicanos que se opôs ao projeto democrata, alegando que os Estados Unidos deveriam se concentrar nos próprios problemas antes de enviar mais dinheiro para o exterior. Mas venceu outro argumento, o de que abandonar a Ucrânia poderia encorajar o presidente russo Vladimir Putin a ameaçar a segurança mundial. Serão 95 bilhões de dólares divididos para financiar a guerra da Ucrânia contra os russos, a de Israel contra o Hamas e para apoiar Taiwan, ilha constantemente ameaçada pela China. O pacote também destina verbas para ajuda humanitária aos palestinos na faixa de Gaza. Agora, o pacote segue para a Câmara, onde o futuro é incerto. Irá enfrentar a bancada republicana alinhada ao ex-presidente Donald Trump. O presidente da Casa, Mike Johnson, lançou dúvidas se irá colocar o projeto na pauta de votação. O presidente Joe Biden fez um apelo pela aprovação. Disse que se opor ao pacote é fazer o jogo de Putin. A história está vendo, finalizou Biden. Bom, ainda falando desse panorama internacional, o Lula iniciou a viagem à África para fortalecer os laços com o Sul global. A primeira viagem internacional do presidente este ano será também para debater a guerra contra terroristas do Hamas. Segundo fontes da imprensa, Lula não irá a Israel, mesmo estando ao lado do país. Segundo Vitello Bruscolin, pesquisador de Harvard, o encontro de Lula com o presidente Abdel Fattah, nesta quinta-feira, dia 15, será estratégico para forçar as relações com o país africano, que serviu de ponte para todos os brasileiros que conseguiram fugir da guerra contra o grupo terrorista Hamas. Mas o pesquisador considera estranho o mandatário não visitar Israel, vizinho do Egito. Acompanhe. Depois de desembarcar no Cairo, o presidente e a primeira-dama Janja da Silva fizeram a primeira escala da visita nas pirâmides de Gizé. A agenda oficial só começa amanhã com a reunião com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi para assinaturas de atos bilaterais. O Egito é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. Lula também fará uma visita à sede da Liga dos Estados Árabes e segue para a Etiópia na sexta-feira
quinta-feira, onde participa da cúpula da União Africana. A passagem pelos dois países deve reforçar os laços com o chamado Sul Global. O Egito foi um interlocutor importante no episódio da retirada de brasileiros na faixa de Gaza e, no momento, recebe várias lideranças que estão participando de novas negociações na tentativa de um cessar-fogo e libertação de reféns entre Israel e o Hamas. A guerra no Oriente Médio deve estar na pauta da conversa desta quinta-feira entre Lula e o presidente egípcio. E vamos agora de notícias locais. Vamos falar do carnaval em Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim e Rio das Ostras. E vamos falar também de um outro fato político na cidade de Rio das Ostras, envolvendo o vereador e pretenso candidato à majoritária no município de Rio das Ostras. Maurício, balanço do carnaval, o que você pode contar para a gente? Você que fez aí plena cobertura desses municípios, Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim e Rio das Ostras. Bom, vamos lá. Teresópolis comemorou o fato de ter sido o segundo principal destino turístico no interior fluminense em termos de ocupação hoteleira. Os hotéis do município tiveram mais de 90% de ocupação, segundo dados da própria Associação da Indústria Hoteleira, perdendo apenas para Miguel Pereira, que tem uma rede também bem menor de hotéis, né? Então, levando em conta proporcionalmente, Teresópolis ficou com 90% de ocupação, mas, no geral, com um número muito maior ainda de turistas do que Miguel Pereira, que tem crescido muito, né? Então, a gente vê imagens do carnaval em Teresópolis, que teve os shows concentrados na Praça Olímpica, mas teve ainda festividades na Praça da Feirinha do Alto, teve desfile de blocos e também o Carnaval Lupulando, que foi da iniciativa privada também no bairro do Alto. Falando de Guapimirim, o ponto alto foi a organização, muito elogiada por muita gente que vem inclusive de fora para acompanhar o carnaval na cidade. O destaque aí, se me permite, o Bloco Me Leva, parece que arrastou uma multidão muito grande, como sempre. Tem sido já a tradição, né, no Carnaval de Guapimirim, uma das principais. Mas eu vi nas ruas também que houve contestação em relação ao carnaval, que não foi como os outros anos. Houve uma reclamação de que terminou muito cedo em alguns dias, as pessoas queriam se divertir mais e a programação oficial terminou mais cedo. Houve também a questão, foi muito organizado, mas faltou a animação de outras épocas, segundo alguns comentários, principalmente dos moradores, né, que sentiram mais isso até do que os visitantes. Os visitantes elogiaram bastante esse aspecto da organização. Antes da gente entrar, então, aí com a análise do Carnaval em Rio das Ostras, Maurício, deixar para o final para a gente emendar com a outra notícia também de Rio das Ostras, vamos falar um pouquinho também do Carnaval de Magé. Um decreto imposto pelo prefeito da cidade fez uma reorganização do Carnaval na cidade e houve muita contestação de blocos de foliões do modo generalizado pela ausência dos desfiles no 1º distrito, principalmente na orla da Praia de Mauá, que justificou, então, a medida tomada pelo prefeito da cidade, Renato Cozzolino, em função de uma festa no Ano Novo que houve um tiroteio muito grande, feriu e matou pessoas. E essa iniciativa do decreto do prefeito veio justamente justificar a não presença do carnaval ali na orla da Praia de Mauá em toda a cidade, devido, segundo o prefeito, abre aspas, a cidade não está organizada para tamanho evento e segurança dos foliões e dos turistas que ali comparecessem. Maurício Aragão. Bom, Magé, então, a gente não teve essa programação oficial, teve algumas coisas aí esporádicas, né, dos blocos. Falando de Petrópolis, a cidade imperial fez um carnaval diferente, também não teve grandes eventos no centro da cidade. O prefeito Rubens Bontempo preferiu levar as programações para os bairros, fugindo um pouco do tradicional, né? Algumas pessoas gostaram, outras reclamaram de atrações no centro da cidade, e acho que isso talvez tenha feito com que Petrópolis tivesse recebido menos turistas, por exemplo, do que Teresópolis. E em Rio das Ostras, o carnaval teve uma programação bem variada, com os tradicionais blocos na Praia do Centro, em Costa Azul, a área de shows
lá no campo de Costa Azul com shows variados, inclusive Celebrar e outras atrações. E também teve o Carna Jazz, que foi uma novidade, que como esse ano vai ser uma data histórica para o Festival de Jazz e Blues, Rio das Ostras fez uma presença do Jazz e Blues dentro do período de carnaval, para aquela galera que gostaria de um estilo diferente, e acabou sendo uma atração a mais dentro da programação de Rio das Ostras. Bom, falando do carnaval então, vamos direto para a política e vamos falar de Rio das Ostras, porque um acontecimento ali que inédito, me parece, na cidade, em poucos municípios do Brasil afora. Foi a renúncia do vereador Carlos Augusto, ex-prefeito da cidade, e que deve pleitear nas próximas eleições, Maurício, e a participação no cargo eletivo majoritário da cidade, que renunciou o seu mandato de vereador em função de uma suposta abertura de CPI contra ele para torná-lo inelegível. Nós temos aí um vídeo dele justificando e falando sobre o assunto. Roda aí, CBT. Olá, amigos de Rio das Ostras. Hoje é sexta-feira de carnaval, mas eu preciso da tua atenção para um assunto muito sério. Durante esses 3 anos, tenho buscado com muito afinco exercer o mandato de vereador, fiscalizando, fazendo projetos e indicações, estando entre os primeiros na Câmara de Vereadores. Nesta sexta-feira, tive que tomar a atitude de me desligar do mandato de vereador para evitar ser vítima deste grupo do mal que quer se perpetuar no poder da cidade de Rio das Ostras. Essa manobra tinha o objetivo de criar um golpe para tentar me tirar das eleições deste ano. E por isso tive que me desligar do mandato para garantir meus direitos políticos. Não serei refém desse grupo que está utilizando a máquina pública para se perpetuar no poder a todo custo. Tenho 30 anos de vida pública dedicados a essa cidade. Sou ficha limpa e, ao contrário deste grupo do mal, eu quero me unir ao povo e aos bons. Não é, doutor Fábio? Carlos Augusto, por isso que eu te admiro e escolhi 100% ficar ao seu lado, para que a gente possa junto acabar de vez com essa prática de política suja que tem acontecido na nossa cidade. Pode contar 1000% comigo, porque no final, o bem vai vencer o mal. Tamo juntos! Bom, Maurício, ano eleitoral, já começa aí então, logo antes até do carnaval, essas medidas de estratégias contra impedimento de alguns candidatos. Vale ressaltar só que uma medida, como vocês viram aí no vídeo, além da renúncia de Carlos Augusto, ele anuncia também um outro ex-vereador da cidade, que seria o segundo lugar nas pesquisas do GPP, que foram divulgadas no jornal O Dia, se aliou, fazendo com que hoje essa perspectiva de acesso ao Executivo Municipal rio-ostrense coloque Carlos Augusto com nada mais e nada menos do que 52% da intenção de voto da cidade. Logo, o candidato, presidente da Câmara, junto com o prefeito da cidade, colocaram aí essa estratégia para ver se conseguia impedir esse largo passo dado por Carlos Augusto e o seu vice na chapa. Bom, essa questão política, se houve essa mobilização da Câmara que levou o ex-prefeito e agora ex-vereador à sua renúncia, é que o Carlos Augusto estava incomodando, obviamente. É um nome fortíssimo, já ganhou 3 vezes para prefeito de Rio das Ostras, e com essa união aí de uma chapa de oposição ao governo do prefeito Marcelino, reforça ainda mais. Então, vamos aguardar os próximos capítulos, mas toda essa movimentação só reforça o potencial do Carlos Augusto nesse quadro eleitoral. E vale ressaltar também, Maurício, que o atual presidente da Câmara hoje era inimigo político do atual prefeito. Hoje, juntos nessa escalada. Maurício BM, junto com o prefeito da cidade, o Marcelino Borba. É curioso que há quem diga que o Maurício BM quer ser o candidato da situação, mas sem aparecer muito ao lado do prefeito. Porque é quase uma chancela negativa
de um apoio, na verdade, de uma cidade, Maurício Aragão, que muito perdeu por uma gestão questionável, podemos dizer assim. Bom, gente, nós vamos seguindo então, falamos um pouco de política da cidade e nós vamos agora acompanhar a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o alerta de perigo continua sobre algumas áreas do Brasil, mas agora principalmente sobre a região do litoral norte de São Paulo, boa parte do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. Isso porque uma área de baixa pressão próxima ao sudeste do Brasil vai ajudar a formação de nuvens carregadas e a chuva acontece com muita intensidade nas áreas mais escuras do mapa. No sudeste do Brasil é onde chama mais atenção no decorrer desta quinta-feira, porque o volume da chuva deve ser maior e a ventania que acompanham essas pancadas de chuva, principalmente no sul de Minas Gerais, zona da Mata Mineira e boa parte do Rio de Janeiro, deve ser de mais de 90 km por hora. Então, muita atenção a esses municípios. Além disso, também deve ter chuva forte em áreas do oeste paulista, o extremo norte do estado de São Paulo, então é o caso de Franca, Ribeirão Preto, Barretos, a região do Triângulo Mineiro e Belo Horizonte. O alerta é de temporais. Já na cidade de São Paulo, a chuva deve acontecer com mais intensidade entre a manhã e a tarde, e à noite o céu continua bastante encoberto, com possibilidade de garoa. Só não chove no norte de Minas Gerais, a região de Montes Claros, por exemplo, e deve ter pouca nebulosidade no decorrer da quinta-feira. Bom, Maurício, na sequência nós voltamos então com o esporte, especialidade da casa. Maurício, que é apresentador do Esporte Mais, que você acompanha aqui pela rede de TV Mais, TV Arte HD. Meu amigo Antônio Alexandre, a decepção durante esse período de carnaval foi a eliminação do Brasil, medalha de ouro da última Olimpíada, né, do pré-olímpico para Paris. Né, não conseguimos ficar entre os dois primeiros. O Brasil foi derrotado pelo Paraguai e pela Argentina, que irão para a Olimpíada. Ganhou apenas da Venezuela, que sediou a competição, que também ficou de fora. A Argentina e o Paraguai irão disputar os Jogos Olímpicos de Paris e o Brasil ficou de fora. Um trabalho, o Ramon Menezes, eu não gosto de desrespeitar o trabalho de ninguém, nem vou fazer isso. Mas o Ramon Menezes tem que se reciclar, porque seus últimos períodos foram muito ruins. Ele assumiu interinamente a seleção principal, aliás, foi um desastre. A seleção é interino, né, Maurício? Ele foi interino antes do Fernando Diniz, foi um desastre. Aí volta para a pré-olímpica e é eliminado. Então, realmente, talvez seja um profissional que está num mau momento, reciclar seus pensamentos de futebol, porque a fase do Ramon Menezes está ruim. Maurício, não precisa responder não, tá? Mas parece que a eliminação ficou um tanto quanto mais amarga também por ter sido diante da Argentina. Ah, lógico, isso aí sem dúvida, né? A gente... Barrados no baile e... Recentemente eles ganharam a gente pela primeira vez, o Brasil perde um jogo em casa aí, né, na eliminatória, para a Argentina, e agora está tendo que aturar os hermanos aí no futebol, está difícil. E assim a vida segue pós-carnaval. Muito obrigado pela sua audiência, cidadão e telespectador da nossa região. Maurício Aragão, obrigado por mais essa belíssima participação aqui no nosso plantão de notícias e voltaremos em breve com mais noticiários, mas vocês vão ficar acompanhando a partir de amanhã também o Jornal Regional e o Esporte Mais. Muito obrigado e até a próxima edição.